Fala galera, beleza? Tudo certo aí com vocês? Então galera, hoje é o dia que vou estar postando aqui para vocês o, o vídeo de atualização do time do canal, né? E vamos estar entrando aqui no site Joga 10 News para a gente dar uma olhada na nas prováveis escalações dos clubes, né? A gente tem uma ideia mais ou menos de quem os técnicos estão pretendendo mandar a campo aí, né? Então aqui a gente tem todos os elencos, né, galera? Vamos passar aqui rapidinho para ver se o vídeo não fica muito longo, mas vamos passar nos elencos aqui um pouco devagar para vocês poderem acompanhar. Tem algumas dúvidas, né? Os times aqui, o jogo que abre a rodada, né? Bahia e São Paulo, jogo lá em Salvador, né? Fonte Nova. Temos dúvidas nos dois times, mas está quase definido, né? Os elencos aí. Vasco e Bragantino. Mais um jogo aí também que promete, né? Um jogo de gols. Provavelmente para os dois lados, né, galera? Ou para para ajudar a gente aí, né? A gente tava indo com o Léo Jardim, né? Um time de dicas, a gente escalou o Léo Jardim. Mas talvez a gente até mude o goleiro, galera, dependendo aí. Mas por enquanto, vamos continuar com o Léo Jardim no nosso time, né? E para defesas, né? Aqui é o Vasco e São Paulo, o Vasco e Bragantino, né? São Paulo vai pegar o Bahia ali. Mirassol e Sport, né? O Sport agora tá colocando dois atacantes, né, galera, ali na frente. Já 2 rodadas já que eles vão fazer isso. Começou na rodada passada o time com 2 atacantes, né? Tava num 4-2-3-1 ali. Agora mudou, né? Com a chegada do Antônio Oliveira. Ele tá usando agora 3 zagueiros, né? Aí o Mirassol também agora tá com 2 atacantes, porém o Edson Carioca tá na dúvida. Juventude e Grêmio, clássico aí do Sul. Santos e Botafogo, né, galera? Jogo aí interessante, né? A gente tá vendo o Neymar aí em dúvida. Pode ser que entre jogando, pode ser que jogue como no segundo tempo. Neymar não é mais aquele Neymar, né, que a gente conheceu, veloz, né, ponta direita, ponta esquerda, né, que caía bem para os dois lados ali. Ele continua caindo, né, galera? Mas não da forma que a gente queria que fosse, né? Vamos continuar aqui, né? Temos o Botafogo aqui praticamente definido, né, galera? O Cuiabano jogando aí como como um ponta, né, avançado. Isso é uma coisa que eu quero comentar com vocês, galera, a respeito disso, né? O Cuiabano é um cara que vai jogar avançado, ele é lateral, mas vai jogar avançado, né?
Eu também quero falar com vocês a respeito do, do Ceará aqui, né? Que vai jogar contra o Atlético Mineiro. Mais um jogador que a gente tá, por enquanto, escalando no nosso time é o Dieguinho, né? Ele tá como lateral no Cartola, porém, no, no jogo, na vida real mesmo ali, né? Ele joga como volante, né? E ele faz uns desarmes muito bons, né, galera? Ele tem desarmado muito bem. E nesse jogo, provavelmente ele vai estar no nosso time, né? Aí nós temos o Rubens também no nosso time, né? E no Cartola ele tá como meia, o Rubens, né? Então não vai influenciar, porque no jogo ele vai jogar de lateral, né? O Cuca vai usar ele como lateral, mas no Cartola ele tá como meia. E o Dieguinho, mesma coisa, né? Só que no Cartola ele vai jogar de lateral, né? No nosso time. E o técnico do Ceará, o Léo Condé, ele vai utilizar ele de volante, né? Jogador ali de volante, só que, porém, ele não é aquele volante que a gente conhece, assim, né? Que nem o Gregory do Botafogo, que nem o Pablo Maia do São Paulo, o Thiago Maia do Internacional, né? Ele é um volante tipo o Vila Sante do Grêmio, né? Um cara que faz vários desarmes e toma pouco cartão, né? É aquele volante técnico, né? Que eu costumo dizer. É um volante técnico, né? Ele, o Vila Sante, o, o Fernando Sobral também, né? São jogadores que, inclusive, o Fernando Sobral vai jogar no meio junto com o Dieguinho mesmo, né? Como volante junto com o Dieguinho, né? E são dois volantes que fazem média básica boas, né? Tem média básicas boas, né? O Dieguinho é até um pouco maior que o Sobral, né? Eu comparei ele com o Vilhaçante justamente porque o Vilhaçante também faz uma pontuação muito alta, né, galera? Com desarmes, né? O Vilhaçante tá aqui no jogo do Grêmio aqui, contra o Juventude. Ele vai jogar aqui pela direita, né? Ele é tipo um primeiro volante, né? Porém, quando o Dodi joga, acredito que ele faz tipo um segundo volante, né? Ele sai mais, né? E automaticamente ele dá o bote lá primeiro, né? Então ele vai fazer alguns desarmes a mais que o Dodi, né? E é um baita volante, tá, galera? O Vila Sante também. Ele também toma pouco cartão. Falta a gente sabe que todo jogador faz, né? Então não tem como numerar isso aí. Classificar, né? Então vamos aqui pro jogo. A gente já explicou sobre a situação do Dieguinho, né? Vai jogar de volante. Porém no Cartola da lateral. Então não vamos perder pontos com o Rubens. E nem com ele, né? Eles vão se enfrentar. Mas o Rubens é meia, né? A gente não vai perder ponto com o Dieguinho mesmo ele estando de lateral no Cartola. Por quê, galera? Porque ele pontua mesmo sem SG, né? Então, isso é uma ajuda muito grande pra gente aí. Corinthians e Vitória, né? Outro jogo bom aí que dá pra gente apostar em alguns jogadores. Porém, a gente tava querendo ir com o Depay. E se o Pedro não for jogar, galera, a gente vai colocar o Depay.
E o Depay vai ser o centroavante do Corinthians nesse jogo, né? Vai ter muita chance ali de mandar a bola pro gol. Né? Até porque o Garro pode ser que jogue, né? Tá em dúvida aqui. Não sei com quem que ele tá em dúvida. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Igor Coronado, galera. Ou joga Garro ou joga Coronado, né? Ou seja, os dois no mesmo time, muito difícil os dois jogar junto, né? Ainda mais numa função do 4-2-3-1 aí. Tá tendo a volta do Ranieri também, né? Não sei se o Maicon tá suspenso. Mas enfim, joga na arena, o Romero vai jogar pela esquerda, né? Com certeza a bola vai chegar no Depay ali para ele finalizar com qualidade. Para quem gosta de lei do ex, né? Tem o Gustavo Mosquito aqui que tá em dúvida, né? Não sei se ele vai jogar, mas tem que tomar cuidado com essa dúvida aí, galera. Então, precisa ficar ligado aí, né? O Pedro aqui tá provável que joga, mas o Felipe Luiz não dá pra gente cravar, né? Que realmente vai ser esse time. Então a gente tem que estar vendo as notícias e tal. Vamos ver se tem alguma coisa sobre isso aqui. Flamengo vem de boa vitória fora de casa contra o Palmeiras, mas teve a atuação baixa contra o Táchira na Libertadores. Felipe Luiz pode fazer mudanças na equipe, principalmente por questões físicas. Ou seja, galera, ele falou anteriormente, o Felipe Luiz, que o Pedro não estava fisicamente igual os outros jogadores, né? Então provavelmente a gente vai tirar o Pedro, tá, galera, do nosso time lá, né? Que a gente colocou no início da semana, time de dicas, e vamos alterar pro Depay, tá? Que pelo menos é uma garantia que a gente tem que vai jogar, né? Mas isso a gente vai fazer na prática lá, na hora que a gente colocar a escalação do time, tá? Lado do Fortaleza, acredito que todos aqui jogam, né? Porque não vai ter Libertadores no meio da semana. Só tem a volta do Marinho aí, que voltando de suspensão. Cruzeiro e Palmeiras, galera. Um jogo um pouco complicado pra gente tá escalando, né? Que nem a gente tem gostado muito de escalar o Caio Jorge ultimamente. Porém, galera, o Caio Jorge vai ter uma defesa muito sólida pela frente, né? E nós preferimos escalar o Giai na nossa lateral, justamente por conta dos desarmes, né? A gente essa rodada não vamos de Juninho Capixaba, porque o Bragantino vai ter um jogo bem difícil aí, né? Então a gente tá querendo ir com o Giai aí nessa lateral aí por causa dos desarmes, né? Porém, galera, a gente tem também o Matheus Pereira no nosso time, né? Agora eu não sei se eu deixo o Giai no banco, né? Como um reserva de luxo até mesmo. Que o nosso reserva de luxo por enquanto tá sendo o Eric Puga do Bahia, né? Contra o São Paulo. Mas a gente pode até alterar aí pro Giai, né? Ou deixar o Giai no nosso time titular também, porque ele não vai perder ponto, né? Mesmo que perder o SG, ele não vai perder ponto,
é uma estratégia, tá, galera? Isso daí se chama estratégia, né? É porque a gente não vai perder ponto com nenhum jogador, né? Que tanto ele como o Matheus Pereira, eles têm média básica. Então a gente pode ir um contra o outro tranquilo. Vamos ver aqui alguma notícia. Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos. Mikael e Fux assumem as posições na zaga. Ou seja, galera, a qualidade não muda muito, né? Continua da mesma forma que Mikael e Fux também são bons zagueiros, né? Que o Gustavo Gomes é um líder em campo, né? O capitão do time e tal. Mas mantém a mesma linhagem ali, né? Aqui no Cruzeiro, galera, vamos ver se tem alguma notícia aí, né? Tem algumas notícias a ver se Wanderson fica à disposição. Fagner e William brigam por vaga na lateral direita. Galera, essa situação do William é um pouco chata, porque o Fagner chegou e já tomou posição dele, né? Já já colocou ele ali no banco, né? Automaticamente o técnico Leonardo Jardim colocou o William no banco. Só o Fagner chegar, ele já colocou ele no banco, né? Mas a gente tá até evitando escalar a lateral do Cruzeiro por conta disso. Mas é isso aí, galera, né? A gente tá evitando de escalar o lateral do Cruzeiro por conta disso daí, né? Do William ficar no banco e tal. Mas do outro lado tem o Kaique Bruno também, que é uma boa, né, galera? Aí Internacional e Fluminense, né? Também o Inter deve vir com o time titular para esse jogo. Mesma coisa do Fluminense, né? Mas geralmente sempre tem alguns jogadores em dúvida. Vamos ver aqui se o Renato tem alguma notícia. Nenhuma do Fluminense. Do Inter já temos, né? Bernabé sofreu uma lesão muscular contra o Bahia na Libertadores. A boa notícia é o retorno de Borré. Ou seja, galera, no lugar do Bernabé vai jogar o Ramon, né? Esse Ramon deve ser um jogador da base, né? Lateral da base deve ir pro jogo no lugar do Bernabé. Mas na lateral direita o Aguirre continua, né? O Borré tá retornando, então o Valência não joga, né? A princípio. Então esse é o último jogo que a gente tem para mostrar aqui, galera. Vamos lá para a escalação do nosso time, né? Vamos estar escalando aí nosso time junto com vocês aí. Entrar aqui no Cartola. Esperar carregar, né? A gente já vai vender o time todo que a gente fez no time de dicas e escalar aqui junto com vocês aqui para já atualizar nosso elenco, né? Provavelmente vamos estar tirando o Pedro, galera, porque com essa notícia aí que o Felipe Luiz pode poupar, pode precisar
alguns jogadores por causa de questão física. Então a gente tá querendo se segurando aí, se mantendo com o time todo que vai jogar, né? Não dá pra tá cravando que o Pedro vai começar jogando, né? Então a gente começou com esse time aqui, né? A gente vai manter a base. Porém, vamos fazer algumas alterações aqui. Então aqui a gente já tirou. Vamos tirar o Pedro, então a gente põe o Depay. Assim a gente economiza umas cartoletas, né? Depay, Verratti e Igor Jesus, galera. Beleza? Memphis Depay, Pablo Verratti e Igor Jesus. Aí na meia, galera, eu não sei se a gente mantém o Arrascaeta, né? Ele também tem jogado vários jogos. O Arrascaeta também tem jogado alguns jogos aí, né? Matheus Pereira vai ser um meia. Vamos manter o Arrascaeta por enquanto, galera. E o outro meia. O outro meia aqui seria o Rubens, né? Eu tava olhando times mais escalados lá, galera. E o Rubens está sendo muito bem escalado no banco, né? De muita gente aí. O Rubens é um jogador raçudo, né? Ele vai jogar de lateral, mas aqui ele tá como meia, né? Seria bom a gente aproveitar isso. Na zaga a gente vai manter os zagueiros que a gente já tinha colocado, né? Que é o James e o Wagner Leonardo. Wagner Leonardo do Grêmio. E o James do Mirassol. Galera, esse zagueiro James, ele vem pontuando super bem, né? Tem uma média de 4,43. Porém, ele não negativa, né? Ele não negativa. Então, ele já tem aí 21 desarmes em 6 jogos, né? Aqui eu tô olhando os jogos do Gustavo Mancha. Mas ele tem aqui 21 desarmes, né? O James. E em 10 jogos, né? Ele já jogou as 10 rodadas aí. Então ele vai estar no nosso time também, né? Já tá no nosso time algumas rodadas aí. E vai continuar nessa. Na nossa lateral, vamos aí com o Diego, né? Que é lateral mesmo no Cartola, mas lá na partida lá ele vai jogar no meio. Então ele já vai começar com 5 pontos do SG, né? Isso que é uma vantagem.
O Piquerez, galera, ele não tá fazendo aquela pontuação legal, né? Por mais que a média dele tá sendo boa, de 6,20, mas ele não tá fazendo aquela pontuação bacana, né? Então a gente vai estar indo com... A gente tá vendo que o Reinaldo tá nos mais escalados no Cartola, né? Ele é um dos jogadores mais escalados. Porém, nós não vamos com ele. A gente vai com o Cuiabano, galera. Cuiabano aí. E vamos com o Giai no banco, né? Vamos com o Cuiabano, que ele vai jogar avançado, né? Ele tá jogando avançado. Já fez 19 já fez 9 desarmes. Tem um gol no campeonato, né? Então a gente vai com Cuiabano e com Diego, né? Ou seja, a gente vai com 3 laterais. Então, galera, a gente vai com 3 laterais, né? Que é o Rubens, o Cuiabano e o Diego, né? Sendo que 2 desses laterais vão jogar avançado, né? Que é o Cuiabano e o Rubens. Não, o Cuiabano e o Diego, né? Vão jogar na linha de meio campo. E o Rubens é o único lateral que vai jogar na lateral mesmo, né? Porém, vai jogar no meio, no Cartola, né? No Cartola ele tá como meia. E os outros dois estão como lateral, porém vão jogar no meio, né? Cuiabano e Diego, que é o Dieguinho, né? E o Rubens é o único que é lateral, que tá no Cartola de meia e vai jogar na lateral, né? Por opção do técnico. Mas aqui a gente vai escalar os 3, né? Pra gente fazer essa... Pra gente cercar a pontuação aí potencial desses times. No gol a gente vai fazer o hack do goleiro, né? Esse hack do goleiro, galera, a gente permite a gente não perder pontos, né? Então a gente tira o filtro de prováveis e aí a gente vai colocar aqui o Rocher. Aí a gente tira de novo aqui esse filtro e volta aos prováveis, né? Pronto. Aí a gente tem o Rocher, que não vai jogar, né? Tá machucado. E a gente vai colocar o nosso goleiro, né? Pra rodada. Poderia ser o Hugo, né? Que tá nos mais escalados. Poderia ser o Everton também. Mas nós queremos ir, galera, com um jogador que tem média, né? A média do Hugo é muito baixa. A do Fernando Miguel é mais alta que a dele. Léo Jardim também a média dele é baixa, mas ele tem uma sequência de defesas muito maior que a do Hugo, né? Agora eu tô em dúvida, galera, se eu troco o Léo Jardim pelo Hugo ou se eu mantenho o Léo Jardim no gol, né? Aqui tá o Brasão, mas eu não sei se realmente o Brasão vai jogar. E ele também tá valorizado, né? Galera, vamos trocar pelo Hugo o
o Léo Jardim pelo Hugo, justamente pelo Corinthians jogar em casa, né? O Vasco joga em casa também, mas o Corinthians tem um adversário que é mais favorável para o Hugo não sofrer gols, né? Então vamos colocar o Hugo no nosso time e na lateral a gente deixa na reserva aqui, engatilhado, né? O Giai. Beleza, galera? Acho que é o lateral melhor aqui que a gente pode deixar na reserva. A gente deixou o Lucas Ramon no jogo passado e ele fez 12,40 no banco, galera. A gente não deixou nem como reserva de luxo. Podia ter deixado e entraria no lugar de um dos nossos laterais ali, né? Provavelmente do Giai, que fez 4 pontos na rodada passada, né? 4,50. Então, até porque o São Paulo não cede muito desarme para lateral, né, galera? Por isso que o Giai fez 4,50 só. Então vamos deixar o Giai essa rodada no banco, né? E na zaga a gente coloca ou o William Machado, ou a gente pode manter o jogador que a gente tinha posto, que era o João Vitor, né? Sempre tem estado no nosso banco aí. Freitas também é um cara que faz bastante desarme. Então a média um pouquinho maior que a do João Vitor. Mas o João Vitor já tem 7 desarmes em 10 jogos. Pouco, né? O Freitas também tem 10 jogos. Tem 5 desarme. Todos esses zagueiros aqui, galera, não tem menos de 10 desarme. Não tem mais de 10 desarmes, né? Tudo de 10 para baixo. Não dá pra gente deixar o Gemerson no nosso banco, né? Que é mais favorável, né? Vamos deixar o Gerson, então. Aí no meio, a gente coloca, né? Mais barato que o Rubens. O... A gente não sabe até quantos minutos que o Everton Ribeiro vai jogar. Então não dá pra deixar ele no nosso time não, né? Mesmo estando no banco. Que nem eu falei pra vocês, galera, o Gregory. Olha aqui o Gregory. Tava falando pra vocês lá no começo do vídeo, né? Tudo bem, ele não negativa, né? Sempre faz uma pontuaçãozinha ali na média. Porém, a média dele é de 3,39, ou seja, vai pontuar sempre isso daí, né? E ele é o jogador com mais faltas cometidas, né? O volante com mais faltas, 34 faltas cometidas, são 23 desarmes, né? Ou seja, muito desarme, mas muita falta também, né? Ele tem mais falta que desarme. Por isso que eu não gosto de escalar volante, né, galera? Desse jeito, né? Volante assim, pegador, né? Que é a tendência de fazer muita falta. Então aqui no nosso meio para reserva, a gente vai deixar... A gente tinha posto Mandaka, né? Tem 14 desarmes e tal, tem 17 faltas cometidas, fez um gol.
Mas quem pode se destacar essa rodada, galera, é o Cauli também, né? Contra o São Paulo. Mas a gente vai deixar no nosso banco mais pra compor mesmo, né? Que a gente não vai precisar, não vai ser precisado acionar, né, o nosso meia. Pode ser o Christian mesmo, galera, o Christian do Cruzeiro, né? É mais barato, tal, e tem uma qualidade boa também no passe, enfim. Marlon Freitas também é um volante que sempre tem feito uma média básica boa. Porém, ele já tem 7 faltas, mas aqui ele tem mais desarme que falta, né? Um bom meia, volante, né? Então vamos deixar o Christian no banco aí do nosso time, tá, galera? E pro ataque, né? Mais barato que o Igor Jesus. Poderia ser o Borré, poderia ser o Vitor Roque, o Arthur mesmo, né? Sabendo que a zaga do Santos é uma zaga bem vulnerável, mas o Arthur vai combater com o Escobar, galera. Então o Escobar ele rouba bastante bola, né? Pode ser que ele faça os desarmes em cima do Arthur ali. O Arthur só chutou 8 vezes ao gol, né? Tem um gol aí, isso válido pro Cartola, mas eu acredito que no jogo que não valeu lá, ele fez aquele golaço também, né? Então o nosso reserva aqui, galera, está querendo deixar o Eric Puga, né, contra São Paulo. Ele era o nosso reserva de luxo. 6,80, né? Aí a média dele. A do Estevão é uma média muito baixa. Ele tem pontuado muito baixo o Estevão, né, galera, ultimamente. Tem jogado muito normalzinho, né? Então, vamos manter o Eric Puga na nossa reserva. Aí a gente tá em dúvida se a gente deixa o Eric Puga de reserva de luxo ou se a gente coloca o Giai, né, galera? Como reserva de luxo. Por enquanto eu vou deixar o Eric Puga de reserva de luxo, mas se houver alguma alteração, eu vou postar lá no post do canal, tá, galera? Não se preocupem. Pelo menos aí 1 hora antes de fechar o mercado eu já posto tiro o print do meu time e posto lá no post do canal para vocês, tá? Não se preocupem quanto a isso. Então, por enquanto, a gente vai deixar o time assim, né? Vocês estão vendo o Hugo na reserva, porque ele vai ser usado, vai ser acionado o hack do goleiro e ele vai entrar, né? E aí não vamos perder pontuação se ele negativar, né? Então vamos escolher o nosso técnico, né? A gente tem aqui a cartoleta suficiente para escalar o Carpini, né? Que é o técnico mais barato que temos. A gente tava com o Guanães, né? Mas como a gente tá escalando agora um time um pouquinho, acho que tá ficando um pouco mais caro, apesar do Depay estar no nosso time, né? Porque a gente não quer arriscar
na escalação do Pedro. Então o Depay vai estar no nosso time aí. E o Igor Jesus, por enquanto, é o nosso capitão. Tá, galera? Nosso time tá escalado. Vamos mostrar para vocês aqui como ficou o nosso time. E eu quero, enquanto isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as atualizações dos vídeos e compartilhar, galera. É muito importante aí que o YouTube entende que esse conteúdo é útil para vocês, né? Então o nosso time vem com o Hugo Souza no gol, né? Que vai ser ativado o hack do goleiro. Diego, Cuiabano, Wagner Leonardo e James. Matheus Pereira, Arrascaeta, Rubens, Memphis Depay, Verratti e Igor Jesus de capitão, galera. Técnico Thiago Carpini do Vitória. Justamente por falta de cartoleta, né? A gente tá economizando no técnico aí, né? Pode ser que ele pontue baixo, porque vai jogar contra o Corinthians, mas é só pra gente ter como escalar um técnico mesmo, né? Senão nem não daria pra escalar nem o técnico mais barato aí, né? Então a gente fez uma economizada aí. Deu uma economizada boa, né? Isso porque ainda a gente tirou o Pedro, que é o atacante mais caro. Então esse é o nosso time titular. O nosso banco ficou aí com o Giai, né? O Gemerson, o Christian e o Eric Pulga de reserva de luxo por enquanto, tá, galera? Pode ser que a gente altere o Eric Pulga pro Giai aí, né? Como reserva de luxo. Mas isso daí a gente vai estar alterando depois, né? E vamos estar colocando no post do canal lá. Então é isso, galera. O vídeo é esse. E um abraço aí para vocês. Até o próximo vídeo da rodada 12, né? Eu não sei, galera, se a rodada 12 vai ser já nesse final de semana ou no meio de semana, ou se vai ser só depois do Mundial, né? Tem que estar... vou dar uma olhadinha lá. E se for agora no meio de semana, a gente já grava o vídeo de dicas. E se for só depois do Mundial, a gente vai estar da mesma forma gravando os vídeos aí para vocês. É baseado no futebol, porém algo um pouco diferente de Cartola, né? Só para não ficar sem postar nada aí, tá? Então é isso, galera. Valeu. Tamo junto. E boa mitada a todos.